Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes que te auxiliem na tomada de decisões. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, temos um convidado especial, José Lopes Aquino, presidente do CIMA, que vai nos dar uma visão abrangente sobre a indústria moveleira no Brasil, em particular em Arapongas, Paraná. Nós sabemos que você tem uma grande experiência na indústria moveleira. Mais uma vez, então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bessa. Vamos trocar ideias aqui. Eu gostaria de entender a tua visão sobre o atual momento da indústria moveleira, se a gente considerar em Arapongas, né? E, como consequência, partindo, extrapolando para o Brasil. O que você tem para me falar sobre essa leitura? É, como o mundo, né? Todos nós fomos impactados aí pela pandemia, isso não tem como deixar de falar sempre, né? É algo até bem recente aí, né? Mas passado todo esse caos, né, que ocorreu, né, que um dos grandes impactos foi na cadeia produtiva, que acabou elevando preços de matérias-primas, né? E dificuldades inúmeras aí. Hoje a gente percebe, né, que em média o setor está produzindo em níveis do ano de 2019, né? Então, isso é bom, isso é ruim, né? Se a gente analisar pelo prisma de que é importante a indústria sempre crescer, né? Os seus faturamentos, crescer a sua produção, isso não é muito bom, né? Então, você tem aí um ano de 20, 21, 22 e 23, basicamente, considerando que estamos hoje produzindo a níveis de 19, nós estamos sem crescimento por 4 anos, né? E é normal que os custos fixos, né, realmente subam anualmente. Nós temos uma economia indexada, né? Temos salários que sobem anualmente, energia elétrica e outros custos que são indexados de alguma forma, né? E sobem. E normalmente a gente dilui esses custos fixos na elevação da produção, né? E isso não foi possível, né? Não ocorreu nesses 4 anos. Então, a gente tem hoje uma dificuldade, né, de margens, né, na empresa, por conta de que os custos de matérias-primas a gente de alguma forma conseguiu repassar. Porém, o efeito dos custos fixos desses 4 anos a gente não está conseguindo repassar por situações aí reais, né? Nós temos uma oferta um pouco maior que a demanda, nós temos um poder aquisitivo do nosso consumidor que foi aviltado, né? Porque a maioria dos preços subiram em 30%, 40% dos produtos e os salários não, né? E por toda essa quebra de sequência da evolução de volume de produção das indústrias, a gente hoje está com margens muito apertadas, né? Temos que recompor preço, porém, sabemos que isso é muito difícil no momento em que o nosso consumidor tem dificuldade de comprar o nosso produto, né? Então, é uma soma de situações que nos trouxeram até esse momento, né? Mas a gente tem que ser otimista e tem que buscar caminhos, né? Buscar oportunidades, e a gente acredita que 24 a gente tem aí um cenário um pouco melhor do que tivemos até aqui. Além de ser um canal alternativo de vendas, ele te leva a uma qualificação e a uma melhoria de processos, que é uma tendência global, né? E isso acaba se refletindo positivamente na indústria nacional e, por consequência, todos ganham, varejo, consumidor. E dentro desse Sim. contexto, eu queria saber a tua opinião. Arapongas tem um histórico interessante de exportação. O que você me fala a respeito desse tema tão importante, tão relevante? É verdade. Bom, nós temos uma realidade, né? O mundo realmente,
hoje é globalizado, né? Não se contesta mais isso. E a integração, então, com os países, né, do nosso entorno, ela é real e tem as consequências benéficas e, obviamente, de competição também, né? Mas eu vejo, como você falou, essa globalização como algo que nos beneficia, né? Na questão principalmente do setor moveleiro, né? Nós temos uma condição de matéria-prima no Brasil, né? De florestas renováveis, né? Com solo abundante para o crescimento dessas florestas, florestas que se desenvolvem muito mais rápidas que em outros países. Então, nós temos aí uma das principais matérias-primas, realmente, que é um facilitador, né, para nós, né, brasileiros, né? Nós temos também uma diversidade, né, no nosso país, em, em termos de criatividade mesmo, no nosso povo, né? Então, nós temos o Sul, o Norte, o Nordeste, né? Povo extremamente criativo, e que isso reflete a nossa capacidade também de inovar, de criar, né? Isso também é um fato bastante positivo. A gente vê como algo muito positivo para a gente poder apresentar, né, nosso potencial do design, né, do mobiliário para para o mundo todo, né? Nós tivemos um fator aí, voltando à questão da pandemia, que ficou claro, né, que a concentração de produção nos continentes asiáticos, né, no continente asiático, principalmente na China, todo mundo percebeu que comprar só da China não é um bom negócio, né? Porque você, como aconteceu, né, quebrou a cadeia logística, o mundo ficou com um problema seríssimo, né, de abastecimento, né? E isso também trouxe olhos para o Brasil em relação a entender que o Brasil pode ser um bom fornecedor, está mais próximo, é mais estável, é um país amigável, né? E tudo isso nos permitiu ter um pouco mais de visibilidade e facilitou, de certa forma, né, a possibilidade de nós crescermos o faturamento, né, para exportação. Eu acho que esses aspectos, né, nos favoreceram, né? Como a economia devagar, mas está voltando no mundo todo, ainda todos os países com uma certa dificuldade, mas a questão logística foi resolvida, de certa forma, os valores, né, de fretes internacionais já quase voltaram a patamares de antes da pandemia, e, e isso tem mostrado claramente, né, principalmente em 23, que estamos voltando a ser, né, requisitados, né, para fornecer móveis para o mundo, né? E isso tem ficado patente em relação a olhando para o nosso faturamento, que o percentual hoje de exportação já vem crescendo e, né, já melhorou muito percentualmente é o que nós fornecemos para o mercado brasileiro e continua com potencial de crescimento. Então, nós temos bons olhos, né, para esse momento, na questão da exportação, sem falar que a gente consegue, né, um bom trabalho também ter margens um pouco mais aceitáveis, né, do que nós estamos tendo no mercado nacional. E a gente pode avaliar da seguinte forma: a indústria moveleira de Arapongas, ela tem uma trajetória muito interessante, porque ela foi construída por empreendedores do ponto de vista da gestão, principalmente visionários, pessoas extremamente capazes que proporcionaram o crescimento, o desenvolvimento do setor moveleiro em Arapongas, por consequência, contribuíram também para o desenvolvimento do município, do próprio estado, e somado essas coisas todas aí,
e ao mérito de todos os envolvidos, né, a gente tem aí o fato de que Arapongas foi nomeada por decreto, né, agora é uma questão de decreto, a capital moveleira nacional. O que você me fala a respeito desse momento relevante para a indústria moveleira de Arapongas? Não nos surpreende, né? Porque é um trabalho já de um tempo, né? Demonstrando todo o potencial que Arapongas tem e toda a evolução que aqui ocorreu, né? E, obviamente, essa evolução foi trabalho de muitos, né? Nós, como o Polo Moveleiro de Arapongas, basicamente iniciou-se ali, nasceu basicamente em 1975, após aquela geada negra que tivemos aqui no norte do Paraná, né? Onde os nossos cafezais, a nossa região, praticamente foram dizimados, né? Dando crédito, né, ao município de Arapongas e ao prefeito municipal da época, ele percebeu que a industrialização poderia ser um caminho, né? E ali começou, então, a pessoas daqui de Arapongas mesmo, né? Como alguns brincam, né, que viviam debaixo de pés de cafés, né? Passaram a perceber que poderiam ser industriais, né? E houve um incentivo, houve inúmeras ações, né, dando condição para que esses empreendedores, né, que se dispuseram a operar de alguma forma no setor moveleiro, que já tinham alguma relação, né, com o setor, né, alguns na área de artefato de cimento, né, e outros que mexiam com estofados, colchões, né, que fazia empiricamente lá dentro de uma garagem, né? Então tem histórias muito bonitas nesse sentido. E esse incentivo todo acabou realmente colocando em Arapongas um polo, né? Uma condição de polo do móvel, né? E isso foi crescendo, foi gerando oportunidades, né? E tudo encaminhou bem, tudo conspirou a favor, vamos dizer assim, mas a favor com muito trabalho, não tenho dúvida disso, né? Nasceu com isso o CIMA, né? Primeiramente como associação lá em 1979, né? Depois, em 83, se tornou um sindicato representativo da categoria, que na época representava 12 municípios. Hoje o CIMA representa 42 municípios, né? Hoje nós temos na nossa base territorial 1.009 indústrias moveleiras, né, que empregam aproximadamente um pouco mais de 19 mil pessoas diretamente, né? Em Arapongas, nós temos 376 indústrias moveleiras, que empregam mais de 12 mil funcionários diretos, né? Então, tudo isso foi algo que foi construído ao longo de todo esse tempo, né? E uma história que foi acompanhada, né? E que, de alguma forma, durante esse período, também foi criando uma base sólida, né? Nós tivemos a criação da Movelpar, que a Movelpar trouxe uma visibilidade nacional e internacional para o nosso polo, né? E tudo isso ajudou a que as nossas indústrias se desenvolvessem, né? Tivesse a condição de crescer os seus parques fabris, né? Crescer em termos de tecnologia, inovação. Então, tudo isso foi criando a condição, né, de trabalho e desenvolvimento, né? Tivemos uma questão também visionária de que o resíduo era um problema, né? E criava-se problema aqui no nosso município. E na época foi fundada, né, o CETEC ONG, que foi, na verdade, um embrião ali de fazer com que os nossos resíduos fossem adequadamente tratados, inclusive gerando valor, né?
O CETEC, na verdade, foi uma situação, algo que foi criado no nosso estado que acabou, né, sendo replicado em outros locais aí, então foi algo bem interessante, né? Nós tivemos a oportunidade aqui também de criar o que nós chamamos aqui de Universidade da Mobília, né? Que foi que hoje, né, no convênios com o SESI, Senai, então nós temos ali a formação de mão de obra, né, de local adequado, né, com laboratórios também para análise, né, de nossos produtos, matérias-primas, né, que atende o nosso polo e atende outros polos também, né? Então foi uma construção, né, uma construção de muitos anos, é, e que tudo de alguma forma foi, as engrenagens se encaixaram, né? Tivemos apoio, tivemos arrojo, tivemos pessoas visionárias, né? Que nos trouxeram até aqui, né? E, tivemos há 2 anos atrás a questão de sermos o polo moveleiro do Paraná, também por decreto da Assembleia Legislativa, né? E por um trabalho feito, né, apresentando números reais, né, de toda a questão do potencial do polo, a gente acabou tendo esse envolvimento com a, na área governamental, na questão de alguns deputados federais e senadores que levaram toda essa gama de informações e que gerou, então, a possibilidade dessa análise, né? E que agora, em 23 de novembro, foi assinado o decreto, né, Arapongas como capital moveleira nacional. Foi uma conquista, mas uma conquista com muito trabalho, né? E feita por muitos atores, né? Que estão ainda muitos aqui conosco, outros já se foram, mas deixaram sementes em solo fértil. Isso deve continuar crescendo, com certeza. Eu cumprimento e parabenizo aí você como presidente por ter dado sequência a essa sucessão de gestões tão bem-sucedidas como o Polo sempre teve, e tenho certeza que daqui para frente você também está cuidando para que a sucessão mantenha esse padrão com qualidade. Ah, sim. Nós tivemos grandes feitos aqui, né? Então, que deu realmente essa base, né? Nós tivemos também a visão, né, com o projeto Simflor, que ele foi na época, iniciou-se com o viveiro de mudas, né? Onde milhões de mudas foram ali elaboradas, né? E que ajudou a povoar, né, as nossas margens de rios, né? Então, sempre pensando também na questão da sustentabilidade, né? Esse projeto Simflor também acabou gerando foi adquirido uma área de terra de 511 hectares, né? Que lá a gente planta pinos, planta eucalipto, né? E lá também tem cento e poucos hectares que é de área florestada, né? E esse empreendimento ele é certificado pela FSC. Então, sempre trabalhando bem alinhados com a normatização, né? E visando também a sustentabilidade, né? Como você falou no momento anterior, aqui também na questão da exportação, né? Uma das coisas que alavancou muito a exportação em Arapongas foi também algo visionário, né? Em relação de prepararmos, né, as indústrias, prepararmos mão de obra para que nós pudéssemos se relacionar com o resto do mundo, né? Ali nasceu o Conex. O Conex foi algo inovador, né, muito arrojado, e que permitiu que a união de 13 indústrias na época, né,
começasse uma exportação conjunta e que houve ali um nível de formação, né, de um relacionamento internacional mais sólido para as empresas, um aprendizado grande, né? Mas também houve uma formação de mão de obra. Pra você ter uma ideia, boa parte da mão de obra da área comercial, né, de exportação, elas nasceram ali naquele projeto, né, que virou depois uma empresa e que gerou muitos valores, né, para o nosso polo, né? Então, sempre buscando, de alguma forma, colocar novas engrenagens que deram sustentabilidade a tudo isso, né? A questão da segurança do trabalho, né? Foi criada uma central de segurança de saúde, né? Onde a gente, junto com o SESI, a gente cedeu espaço para isso, né? Então, sempre unido nesse objetivo de criar condições ideais para as empresas continuarem crescendo, né? Aí tivemos central de compra, central de frete, ou seja, né, realmente mão na massa, né, colocando as visões em cima das necessidades, buscando inovar e buscando cada coisa a seu tempo, obviamente, né, mas criando as condições para que o polo chegasse nessa nesse patamar, né, de ser considerado hoje, né, como um polo nacional. Foi, foi gratificante. Um trabalho bem feito, muito bem feito. E você falou Verdade. agora recentemente, dentro desse processo evolutivo do polo, o surgimento e a consolidação da Movelpar. Nós estamos próximos aí da Movelpar 2024. E aí eu quero saber de você em primeira mão, porque você também, além de presidente do CIMA, de ser um dos vice-presidentes da Bimóvel, e é também um empresário muito bem sucedido, é uma indústria moveleira, né? Estabelecida na cidade de Arapongas. E eu quero, então, conta para nós aí, quais são as expectativas para essa Movelpar 2024? O que o lojista do Brasil pode esperar desse grande evento? É, novamente tivemos a pandemia que causou aí muitos ruídos, né, nas questão das feiras, né? Em geral, todas elas tiveram que, de alguma forma, buscar novos caminhos, se reinventar. O Reupar não foi diferente. Mas é uma feira reconhecida nacional e internacionalmente, né, tradicional no setor, né? E, o Reupar 2024 ela está muito bem estruturada, né? Está muito bem, vamos dizer assim, já já consolidada, né? Nós temos aí aproximadamente 150 expositores, né? Nós teremos também na Movelpar algumas situações novas ali em relação a, a ecossistemas, né? A inovação, a inserção de jovens empreendedores, né? Tudo isso vai trazer algo de novo para a Movelpar, né? Temos algumas situações também que a gente buscou inovar. O circuito moveleiro trouxe algumas experiências que a gente está levando para a Movelpar, junto com o Expoara, né? Que é fazer uma feira mais transparente. Acho que isso é uma dificuldade enorme que os expositores têm para com os organizadores de feira, né? Porque sempre foi assim e acho que deve continuar assim. A gente entende que não. Eu acho que teria que ter mais transparência, né? A gente fez um circuito paranaense bastante transparente entre os parceiros que estavam expondo e discutindo isso com o Expoara, a gente levou isso para o Expoara na formação da Movelpar. Então, a Movelpar deve trazer aí em torno de 300 maiores clientes de todos os estados do Brasil, né? Teremos um projeto comprador que também trará bastante importadores, né? E toda essa relação de clientes, né?
que estão convidados e para os quais nós está tendo investimento em hospedagem, passagem, vai ser de conhecimento do expositor. Então, ele saberá quem está vindo, em que dia vai chegar à nossa cidade, né? E, portanto, ele vai ter conhecimento de quais clientes estarão dentro da Movelpar. Isso é uma dificuldade que a gente tinha no passado e que a gente está trazendo como uma novidade, né? Que o nosso expositor, o expositor da Movelpar, vai ter realmente informação para poder gerenciar o relacionamento seu com os clientes que estarão presentes na feira. Acho que isso é algo bem importante. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, nós temos o privilégio e a oportunidade de ouvir mais de José Lopes Aquino, presidente do CIMA, e está no setor moveleiro aí há mais de 30 anos, né? E nós estamos partindo agora para a parte final do nosso programa. Então, eu quero colocar para você, Aquino, pedir que você faça as suas considerações finais para o nosso público, o setor moveleiro. Ah, sim. Primeiro agradecer, né? E é um prazer sempre conversar contigo, né? Temos sempre longas conversas, né? E são muito gratificantes, sempre foram Para e mim, serão sempre, sempre. né? É verdade, muito bom. Mas eu acho que a mensagem final tem que ser de otimismo, tem que ser de solução, né? De resolução, de novas formas de se fazer as coisas. Acho que temos que ir por esse caminho, né? Porque o desafio é grande, mas somos criativos, somos resilientes e precisamos, né, realmente ser otimistas e trabalhar, né? Essa que é a realidade. Uma situação que a gente está passando no cima que benéfica, né? Que é nós estamos começando, iniciamos, né, já o planejamento estratégico para o CIMA, né, para até 2027, né? Por que replanejar o CIMA? Obviamente, porque é uma estrutura que nos trouxe até aqui, nos deu tudo, né? O que temos até hoje, né? Inclusive sermos a capital moveleira nacional, né? Mas os novos tempos nos trazem novos desafios e nós precisamos, de alguma forma, responder a isso, né? Então, dentro do CIMA, a visão é, né, de reestruturar os nossos estatutos, né, nossos regimentos internos, né, é, e como todo sindicato, ele tem um viés muito mais direcionado às questões sindicais, relacionamentos públicos, né? E nós estamos trazendo, né, nesse planejamento estratégico algo que é muito importante e necessário para que o CIMA, né, continue sendo algo importante para os nossos associados, que é justamente identificar junto aos nossos associados, né, e às vezes até não associados, que poderão vir a ser, né, quais são as suas dores, quais são as suas necessidades, né, e principalmente as dores comuns, né, e, e criar uma estrutura dentro do CIMA, né, na sua novo nível organizacional, de que possa estar mais próximo das operações das empresas e que, assim, juntas, né, através da estrutura do CIMA, a gente consiga criar novas soluções, como tantas outras soluções foram criadas no passado e que ajudaram muito o polo. Então, isso tem que continuar, mas para isso, diante das novas necessidades, dos novos tempos, nós temos que ter uma estrutura mais robusta dentro do CIMA, que permita, né, você trabalhar realmente com a inovação, você trabalhar com formas de é, agregar forças, né, comuns para resolver problemas comuns. E, então, essa reestruturação do CIMA, né, pode realmente trazer será uma nova alavanca, né, para a continuidade do crescimento do nosso polo, né? E isso já vem mostrando, diante dos primeiros estudos aqui, que é relevante
que é importante, né? Estamos olhando muito para a questão dos ecossistemas de inovação, também estará contemplado nesse novo planejamento, né, da reorganização do CIMA, e tudo isso será realmente, como eu disse, uma grande alavanca aí para os novos tempos aí que temos pela frente, né? Quanto a 2024, eu acho que nós temos que ser otimistas. Eu acho que nós poderemos ter em 2024 um pouco mais de estabilidade na sazonalidade de venda, né? E talvez um pouco de melhorar um pouco as nossas margens, né? Permitindo que a gente comece a melhorar a rentabilidade dos nossos negócios, né? E finalizando, eu queria deixar aqui um convite para todos que de alguma forma possam estar ouvindo, que venham nos visitar na Movelpar. Venha nos visitar na Movelpar de 24, ela será realizada de 30 de janeiro, né, a 1 de fevereiro, e todos nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los, né, e recebê-los bem, e dar aquele abraço sempre gostoso que as feiras nos permitem. Sem dúvida. Talvez esse seja um dos grandes diferenciais de uma feira do setor. Mas Verdade. muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, que sempre enriquece a nossa base de conhecimento, e tenho certeza que o nosso público também aprovou e apoiou mais essa sua participação brilhante em um dos nossos programas da plataforma de conteúdo do setor moveleiro. E eu quero aproveitar também e agradecer a você que nos assiste, pedir para você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoa possível do seu relacionamento, para que a gente possa democratizar a informação e o conteúdo, que é um dos objetivos principais aí da plataforma de conteúdo do setor moveleiro. Muito obrigado, então, e até a nossa próxima edição.